Hey, suavão galera, eu sou o Azeitona e você está no canal Azeitonando. No vídeo de hoje temos mais um flashback e dessa vez é de um game de corrida lançado originalmente para máquinas de arcade da Midway e posteriormente portado, leve trava-línguas aqui, para o Nintendo 64. Sim, hoje veremos Cruis'n USA, que é um jogo que eventualmente eu queria avaliar, mas que me foi sugerido pelo Sentinel Nerd Plays. Daí eu falei, foda-se, eu vou fazer um vídeo quanto antes. Mas não deu pra fazer logo de cara, porque eu tinha outros planos em andamento e... eu acho que deu pra entender, né? Produção, solta a vinheta, por favor. Cruis'n USA foi originalmente lançado para arcades no distante ano de 1994, enquanto eu ainda era um projeto de ser humano. A Midway estava nadando no dinheiro que estavam fazendo com as máquinas do Mortal Kombat e do Killer Instinct, e decidiram que seria uma boa se aventurar no ramo dos jogos de corrida. E eu tenho que dizer, eu joguei o Cruis'n USA pra caralho, ao ponto de conseguir zerar o jogo com 2, no máximo 3 fichas. Óbvio que esse tipo de habilidade que eu tinha de alguma forma se perdeu no tempo e provavelmente foi redirecionada para outras coisas de maior emergência, como conseguir acordar cedo ou ler livros chatos para aulas da faculdade. Recentemente eu tive a oportunidade de experimentar a versão de arcade novamente e olha, não é exatamente a melhor coisa do mundo, mas de fato era um jogo decente e não era só cegueira causada pela nostalgia, quer dizer, era um pouco, mas... levando em conta o padrão de 1994, os visuais eram bonitos até, as trilhas eram interessantes, apesar de repetitivas, e o gameplay era divertido de forma geral. A direção era um pouco leve demais e o jogo fazia de tudo pra te fuder, com carros vindo na contramão e essas paradas. Mas como o jogo era um come-fichas, eu perdoava. Sem pensar muito a fundo no meu sistema de notas, eu acho que poderia dar uma nota 7, talvez um 7,5 para a versão de arcade. De verdade, era um jogo bom e você devia ao menos dar uma olhada nele da próxima vez que entrar num Playland ou semelhante aí da vida. Com o sucesso do arcade, a Midway planejou vender o Cruis'n USA como um título de lançamento para o Nintendo 64 em 1996. O port ficou por conta de uma empresa chamada Williams, conhecida por suas máquinas de pinball. As coisas não saíram exatamente de acordo com o planejado, e o jogo acabou surgindo para o console só depois de alguns meses. Como você pode ver, ele não mudou nada da versão de arcade. Só que tem um pequeno problema. 2 anos se passaram entre a versão de arcade e a do Nintendo 64. É perfeitamente entendível que seu pensamento seja mas são só 2 anos, é como a diferença visual entre o Far Cry 3 e o Far Cry 4, Azeitona, que é praticamente nenhuma. E eu concordaria com você em qualquer outro dia. Mas aqui estávamos em uma época de transição entre gerações, e uma das últimas realmente significativas na história dos jogos. Hoje se fala tanto em Next Gen, mas os jogos não estão apresentando nada de realmente novo. Entre 94 e 96, nós pulamos disso para isso. Óbvio que esperavam alguma melhoria significativa para Cruis'n USA, mas os gráficos ficaram parados no tempo, e enquanto não eram necessariamente feios, já não era a coisa mais bonita do mundo em 1996. Aliás, muito pelo contrário, na verdade. Basta comparar o Cruis'n USA com Mario Kart 64 ou Wave Racer 64. Os modelos dos carros no Cruis'n USA são feios comparativamente, e há muitos objetos bidimensionais convivendo em um ambiente 3D. Então o jogo perde pontos aqui. Outro departamento em que o jogo perde pontos é na trilha sonora. Eu gostava pra caramba da trilha no arcade, mas ela era bastante repetitiva, convenhamos. Eu sinceramente esperava que teríamos mais músicas na versão do Nintendo 64, ou ao menos versões mais longas, porque esses loopings de 30 segundos cansam. Mas não, nada. E olha que a música aqui nem é qualidade de CD, quer dizer, isso me parece ser emulado de alguma forma. Alguém me corrija se eu tiver errado. Se fosse qualidade de CD, eu entenderia o jogo ter essa quantidade minúscula de faixas, uma vez que o MP3 ainda era uma tecnologia muito recente.
Mas se é apenas emulação, dava pra ter colocado mais conteúdo aqui na trilha sonora. Ao menos o resto do áudio é bem aceitável, apesar de eu presenciar alguns bugs, como o barulho do motor do meu carro simplesmente sumindo. E tem essa mulher gritando volta e meia por algum motivo, é um pouco irritante. Por que ela tá gritando em primeiro lugar? Eu tô levando alguém comigo? Ela tá gritando de outra dimensão, diretamente para dentro da minha cabeça por meio de telepatia? Nunca saberemos. Bom, pelo menos o gameplay é sólido. Pela maior parte do tempo, ou quase isso. Digamos que eu acho que a nostalgia é como uma caixa que nunca deve ser aberta. Você guarda suas memórias ali e leva essa caixa com você, mas não importa o que aconteça, nunca a abra, porque você pode se decepcionar. Não é via de regra, mas é uma possibilidade enorme. E, bem, foi isso que aconteceu comigo quando eu experimentei Cruis'n USA novamente, tanto no arcade ou agora no Nintendo 64. Eu gostava desse jogo, eu me divertia bastante, mas analisando com a mentalidade que eu tenho hoje, eu preciso dizer que a jogabilidade é bem meia boca, em toda sinceridade. Por exemplo, esse é um jogo que faz quase de tudo pra te fuder. Pra começar, você nem sempre pode enxergar a pista à frente, o que até é um desafio bacana. Só que quase sempre, nesses momentos em que você não pode enxergar a pista, vai aparecer algum carro em alguma faixa. E pior ainda, a maioria das vezes é um caminhão vindo na contramão, só pra fazer você bater logo ali antes da linha de chegada. Pois é, até a física do jogo quer te fuder. Sempre que você bate, você quica e ricocheteia como se você fosse uma bola. Então a física é zoadíssima e, sinceramente, como eu escapo de uma batida homérica dessas? Não tem como, essa é a resposta. Claro que você pode dizer, mas azeitona, eles estavam querendo mostrar a física do jogo. Em Half-Life 2, isso acontece a todo momento e é um jogo que você ama. E sim, é verdade. A diferença é que a física do Half-Life 2 é assim, e em Cruis'n USA, assim. Em outras palavras, em Half-Life 2 ela funciona e é muito elegante. E no Cruis'n USA, caminhões dançam break. Mas nada disso seria tão ruim se não fosse por uma fodelança. Você precisa sempre chegar em primeiro, senão você perde a corrida e tem que jogar de novo. E eu entendia isso no arcade. De novo, eu saí levemente decepcionado de ter jogado o arcade novamente. Mas eu ainda consigo dar uma nota 7, como eu disse no começo desse review. Mas a versão de arcade era um come ficha, e aqui é uma versão portada para consoles caseiros. Então, por que na versão de console só vale chegar em primeiro? Eles não conseguiram pensar em, nada pra contornar isso. E aí fica evidente uma outra falha do jogo, que é a forma como ele compensa pela dificuldade. Você já ouviu falar em catch-up? Não esse, mas sim o sistema de catch-up. É algo que faz com que jogos de corrida permaneçam sempre emocionantes. Se você tá perdendo a corrida, os carros desaceleram. Se você tá ganhando, eles aceleram. Só que geralmente isso acontece de uma forma discreta, sem te dar vantagem demais ou sem ser difícil demais. Mas aqui em Cruis'n USA, os outros oponentes agem primeiramente sim, por favor, me ultrapasse, só para depois comerem seu rabo nas últimas curvas antes da linha de chegada. Tudo o que importa são as últimas curvas. Não bata nelas, senão você vai pegar o segundo lugar. E como você já sabe, segundo lugar é tão perdedor quanto o último. Antes de ir pro veredito final, tem uma última coisa que eu queria falar. Os controles. Eu sei, estamos falando do Nintendo 64, que tem aquele controle ultra bizarro. O negócio já parece uma nave, e com os gadgets que você pode colocar nele, ele fica parecendo uma estação espacial. Bom, meu primeiro problema com essa merda é que ela foi desenhada para pessoas com 3 braços, né? Mas isso é um problema criado pelos engenheiros alienígenas da Nintendo. Não é culpa do jogo. O foda é como o game usou o controle. É um esquema de movimentação ultra bizarro. Mais uma vez, esse é o controle do Nintendo 64.
Os botões direcionais e o analógico Z, se movimentado para a esquerda ou para a direita, movimentam o carro. Agora me diga, aonde fica o acelerador? Botão A? Não, esse troca câmera. Botão B? Não, esse troca música. Você aperta o analógico Z. Não é genial? Nem preciso dizer que controlar o carro com o analógico enquanto você aperta ele é uma merda. É como tentar jogar um jogo de tiro com uma direção de carro. E eu não consegui pensar numa analogia menos pior. Logo, você ao invés de usar o analógico Z, vai querer usar o direcional da esquerda. Mas e se você quiser trocar de música enquanto você dirige? Bom, você vai precisar de um terceiro braço. Eu uso o meu nariz, fica a dica. O pad da direita não faz nada, com exceção do botão da direita, que muda a interface. Por que justo esse? Não faz o menor sentido. Na verdade, minto, apertar pra cima ou pra baixo muda as marchas. Mas sei lá, você também pode fazer isso no direcional, que é bem mais inteligente, então pra que você vai usar o pad da direita em primeiro lugar? Já os gatilhos L e R freiam, o que é totalmente inútil porque você não precisa parar o carro nunca. Bem que podiam ter colocado o acelerador no R e o freio no L, mas eu acho que seria pedir demais para 1996. De qualquer forma, qualquer jogo de corrida da época tinha um sistema de controles no mínimo decente. Acelerar no analógico pra mim é simplesmente bizarro. A Williams deve ter olhado pro controle do Nintendo 64 e pensado: nossa, caralho, quantos botões, a gente tem que usar todos. Claro, você pode mudar os controles, felizmente, mas o ponto é que a configuração padrão é uma bosta, convenhamos. Ah, e eu nem vou falar como os controles são sensíveis. Mentira, eu vou sim. No arcade você controlava o carro com uma direção, e toda direção tem diversos graus de contato. Ou seja, quanto mais você gira a direção, mais o carro vira. Na versão para consoles, você tem que dar toquinhos muito rápidos para mover levemente o carro. Caso contrário, é como se você estivesse virando a direção totalmente para um dos lados. E com o analógico é igualmente ruim. É realmente estranho. E você vai zerar o jogo em 2 horas no máximo. Mais uma vez, aceitável no arcade, mas não entendo o porquê disso no Nintendo 64. Dava pra ter colocado bem mais corrida ou outro tipo de conteúdo. A única coisa nova que a versão para consoles ganhou foi o modo multiplayer, no qual você pode jogar com outra pessoa em modo tela dividida. É bem bacana esse modo e é um dos poucos fatores redentores do jogo. Não fosse por isso, e ele não valeria muito a pena. Também adicionaram cheats e alguns são até bacanas, mas não é nada justificável. O que salva mesmo é o modo 2 jogadores. Então como você deve ter percebido, eu não recomendo exatamente esse jogo. É uma experiência bacana no arcade, mas nem tanto no Nintendo 64. Deve ter sido bacana no passado para quem nunca jogou o arcade e só tinha a versão de cartucho disponível. Mas fora essa situação, eu não vejo motivos para comprar o jogo, a não ser que ele já viesse com o console. Se você for algum tipo de colecionador, eu até entendo você pagar uma nota por esse cartucho. Mas se você é daqueles que só tá procurando uns jogos antigos para uma coleção pequena, tem coisa muito melhor no Nintendo 64. Tipo, pelo menos uns 25 títulos. Se você quer jogar Cruising USA, dá uma volta na sua cidade e procura pelo arcade em alguma casa de games, como um Playland ou equivalente local, mesmo porque não é tão difícil encontrar uma máquina dessas funcionando. Recapitulando, arcade, bom, muito bom até. E N64, nhé. E se você gostou desse vídeo, acho que o mínimo que você pode fazer é deixar seu like e, se gostou pra caralho, o seu favorito. Você curte games antigos, clássicos ou nem tanto? Dá uma olhada aí nessas maravilhas que você não vai se arrepender, que tem um vídeo pra cada tipo de pessoa. Ou quase. Aperta esse botão aí escrito inscreva-se para conferir o resto do canal, que também tem análises de jogos novos, lançamentos, listinhas especiais, todo tipo de porra. E você ainda pode me seguir no Twitter, @azeitona95, para ler as baboseiras que eu escrevo. No mais, brigadão a você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui e nos vemos na próxima análise. Até mais!
Alguém mais aí no público tá se perguntando por que eles não usaram outras partes dos Estados Unidos? Tipo, é sério que tudo de interessante que eles tinham pra mostrar fica na Califórnia? O que aconteceu com Nova York, Miami, Nova Orleans, o Texas? Área 51? Não, nada disso. Ficamos com Indiana e Iowa, que são 2 mapas idênticos. E esse túnel de notas de $100 em Washington. E por que mesmo quando você não cruza a linha de chegada, o jogo diz corrida completa? Ao menos vemos uma garota peituda seminua quando vencemos a corrida. Ah não, isso era na versão de arcade, eles censuraram no Nintendo 64. Eu já falei que o arcade é superior,